Atenção. Começa agora o programa Assim Dizem as Escrituras. Você pergunta e a Bíblia responde. Na direção do pastor José Medeiros e cooperação do irmão Nathaniel Tomás. É isso aí, meus queridos, você que chegou agora, paz seja convosco, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está acompanhando pelo YouTube, começa nesse momento a explanação da palavra, o nascimento do Messias. Não perca, não saia daí, tá? É muito importante esse estudo, e nós temos hoje muito realmente para falar sobre esse assunto, né? Que tem muitas pessoas se perdendo por não ter esse conhecimento. Irmão Nathaniel, com você. Amém. Então já saúdo a todos. A paz seja convosco. Então estamos aqui ao vivo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Você está muito bem sintonizado nesta programação. Deus abençoe você sempre. Então, como disse o pastor, com um maravilhoso tema para conhecimento. É isso mesmo. E vamos na leitura, né, irmão Nathaniel? Lucas 24, versículo 36 a 45. Amém. É para já está aqui num ponto. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia ele lhes exortou: porque estáis apavorados e por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vedes que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que eu vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E ele lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todo. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus queridos, se você ainda não tem esse entendimento, peça a Deus. E com certeza Jesus vai te ajudar, vai fazer a mesma coisa que ele fez ali com seus discípulos, que estavam sem entendimento. A maioria das pessoas hoje lê a Bíblia, mas não entende. Por quê? Da forma que você foi ensinado, você vai passar para as pessoas. Se você recebeu errado, claramente você vai passar errado e vai ter muitas dúvidas quando você lê o versículo bíblico que contraria aquilo que você prega. Então é muito importante examinar a Escritura, como disse Jesus Cristo em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque dela cuidais ter a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, disse Jesus. Então, João 5,39, no Evangelho de João esclarece essa ajuda de Jesus, né? Esse conselho que ele deu para que as pessoas viessem a examinar a Escritura, porque muitos erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Muitos estão
empolgado, pregando o evangelho aí de qualquer jeito, ensinando uma doutrina mentirosa, dizendo ao povo que vão morar no céu, se não aceitar Jesus para ir para o céu, vão para o inferno. Olha que tantas mentiras, né? E essa aí é uma das mentiras mais pregadas entre o povo que se diz filhos de Deus, tá? Essa é aí uma versão que todos aí que não conhecem a verdade prega, tá? Por isso nós vamos falar o nascimento do Messias. Também tem muitas pessoas que acreditam que o Messias ainda não veio, até entre o povo gentil, porque foi implantado essa mentira entre os judeus e veio se espalhando, né? E agora tem muitos gentios que estão também com essa ideia, gentios que interpretam as escrituras erradas e muitas vezes querem ser judeu sem poder ser, né? Continua sendo judeu e desramificado, né, irmão Nathaniel? Como é desramificado? A pessoa que está desligado, que não tem, nem é ligado no judaísmo verdadeiro e nem é ligado na videira de Cristo. É uma pessoa que está desligado total e quer ser judeu. Então esses aí não vão para canto nenhum. A tendência é de secar, como disse Jesus, o ramo que está nele e não dá fruta, ali em João capítulo 15, versículo 1 e diante, que ele diz que é a videira verdadeira, e o ramo que estiver nele e não der fruto é cortado e lançado fora. É o que tem acontecido muitos aceitam Jesus Cristo, aí com muito tempo às vezes começa a ficar bagunçada a sua cabeça, começa a ler a Bíblia achando que Jesus não veio, que Jesus ainda vem. Então Jesus já veio, né? Jesus já veio, mostra as características dos estudos que nós estamos fazendo e agora vamos ver. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta para isso, para confirmar o nascimento do Messias? Amém, caríssimo Baixão Medeiros. Temos sim a nossa primeira pergunta, é a seguinte: havia já um tempo definido para o nascimento do Messias nas profecias, pastor Medeiros? Eita, será que está escrito, né? Havia um tempo determinado nas profecias bíblicas, né? O nascimento do Messias, já havia um tempo determinado, essa pergunta, né? Para o nascimento do Messias nas profecias, com certeza, né? Vamos ver o profeta Daniel, uns 500 anos antes do nascimento do Messias, anunciou, né? Com precisão o nascimento do Messias. Vamos ver Daniel 9, versículo 24 e 25. Amém, diz o seguinte: 70 semanas são determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão e dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e as profecias e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entende isto, desde quando partiu o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Machia, ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuá, semanas, e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheira, mas em tempos árduos e hostis. Amém. Você entendeu o que Daniel falou através, né, do que o Messias realmente viria e que durante as 70 semanas ele restauraria, né, o templo, restauraria os sacrifícios, e diz mais, né, que ele seria realmente na metade da semana seria tirado, né, 7 semanas seria dado e na metade da semana seria dado, e que contando vai dar 3 anos e meio. Foi aí que Jesus Cristo, né, o nascimento do Messias, e durante 3 anos e meio Jesus Cristo ali pregou, né, pregou a palavra, e o sacrifício ali cessou aos 33 anos, quando Jesus Cristo foi crucificado. Aos 30 anos Jesus se batizou, aproximadamente 29 a 30 anos, como diz ali
em Lucas capítulo 3, versículo 23. Então foi aí que a profecia se cumpriu, aí que Daniel falou. É lá mesmo, né, irmão Daniel? Lucas capítulo 3, versículo 21 a 23. Amém, graças a Deus. Vamos só conferir aqui a palavra do Senhor. Vamos aprendendo a palavra, graças a Deus. Aleluia. Então, de fato, 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Então, o sacrifício de Jesus cessou com ele, o sacrifício, né, que era diário ali pelo sacerdote, matança de ovelha, pelo pecado do povo, cessaria de acordo com a notícia que Deus revelou para Daniel, que cessaria o sacrifício do Messias. E realmente, aos 33 anos, Jesus Cristo foi crucificado, foi pregado no madeiro, e ali cessou o sacrifício de acordo, né, com a profecia de Daniel. Mas aí os tempos foi de guerra, foi de luta, e se cumpriu aí, viu? Deu para entender? Eu espero que você possa entender. Aqui é um estudo bem assim, resumido, né? Não é para que você venha entender, mas bem focado nas profecias dentro da palavra de Deus. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta? Amém. Temos a próxima pergunta. Determinava a profecia bíblica uma localidade onde nasceria o Messias? Será que realmente foi revelado para alguém que o Messias nasceria numa cidade, né? Então vamos ver qual foi a cidade que foi revelada para o profeta e vamos ver realmente se cumpriu nessa profecia. Eita, o profeta Miqueias, 738 a 698, recebeu de Deus, irmão Natânia, uma revelação. Uma revelação da localidade onde nasceria o Messias. Vamos ver que cidade foi essa. Miqueias 5:2. Amém. Diz o seguinte: no entanto, tu, Bet-Lechem, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Eita, foi revelado que dali de Belém, tu Belém, né, nasceria o que governaria toda o Belém da Judéia e todo o mundo. Eita, governante maravilhoso! E esse realmente se cumpriu em Jesus. Vamos lá, irmão Antônio, tem mais? Gênesis capítulo 35, versículo 16. Amém, para já. Vamos pegando a escritura, folheando as escrituras. Bom demais. Então, diz aqui o seguinte: entenda e aprenda. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. Então a Bíblia chama de Belém Efrata. Então se cumpre ali que existia essa cidade, né? Que existia essa cidade e que Jacó também passou por ela. Pai e Raquel sentiu ali dor de parto, mostrando que essa cidade realmente foi onde Jesus nasceu. Vamos lá, 48 de Gênesis, versículo 27. Amém, graças a Deus. Vamos pegando aqui mais das escrituras. Então, entenda a próxima passagem, diz o seguinte. Então, graças a Deus, aleluia. Vamos aprendendo mais da palavra do Senhor, sempre honrando ao Senhor em verdade. Aleluia. Então, aqui o capítulo 48 vai só até o 22. Então, vamos 48, Amém. 7. Amém. Então, graças a Deus, vamos pegando a palavra do Senhor, nosso Deus. Diz mais: quando eu retornava de Padã para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali,
ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Pronto, mais uma confirmação, né, da palavra de Deus. Efrata, de acordo com o que profetizou Miqueias. Então vamos ver mais, irmão Nathaniel. Ruth 4:11. Amém. Então, muito importante saber a profecia realmente é fiel. Então, Efrata, Belém, a antiga Efrata, conforme nós aprendemos. Graças a Deus. Vamos aqui para o livro de Ruth, aqui corroborando o entendimento em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Preste bem atenção agora, outra referência. Aleluia. Então, diz o seguinte: e todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram, dizendo: nós somos testemunhas que Yahvé torne essa mulher que entra agora à tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganha prestígio em Belém. Glórias a Deus. Mais uma confirmação, né, que a profecia, confirmando a profecia de Miqueias, que o Messias nasceria em Belém. Vamos ver Juízo 17:7. Amém. Então, vamos aqui pegando mais da palavra do nosso Deus. Vamos honrando sempre ao Senhor, adorando a Ele, graças a Deus. Então diz o seguinte: um jovem levita de Bet-Lerim, Belém de Judá, procedente do clã de Judá. Pronto, vamos Mateus 2, versículo 1-5. Amém. Então vamos aqui colaborando, vamos entendendo. Após o nascimento de Jerusalém, amém, graças a Deus, após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois o Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Louvado seja Deus, uma confirmação aí do profeta, né, que Jesus nasceria em Belém, e foi confirmado aqui pelos estudiosos, os magos, né, que vieram ver, né, tu Belém. Vamos lá, louvado seja Deus, a menor. Vamos lá, Lucas ainda 2, versículo 4-7. Amém. Vamos aqui colaborando com a palavra de Deus, entendendo, aleluia. Então, mais uma importante referência para você entender e aprender segundo a graça do nosso Pai Celestial. Então, vamos aqui abrir aqui a Santa Escritura. Diz aqui o seguinte, aleluia: por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Amém. Então chegou o momento de nascer o Messias, Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então aí se cumpriu o que foi dito pelo profeta Miqueias, né? Então vamos ver, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, demos sim a próxima pergunta, que é a terceira. Amém. Então diz o seguinte: alguma profecia apontava para a característica da mãe do Messias? Vamos Amém. ver, irmão Nathaniel, Isaías 7,14. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando uma palavra do Senhor, vamos entendendo.
Então você acompanhe para você entender como dizem as escrituras. Vou ler aqui na versão King James novamente. Aleluia. Ah, glória a Deus. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Pronto, uma virgem, né? Nasceria um filho. Então vamos ver quem é essa virgem. Mateus capítulo 1, 18. Amém, graças a Deus. Aleluia. Então vamos entendendo a palavra, diz o seguinte, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que a coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pronto, então Isaías tinha falado de uma virgem, tá? Que nasceria um filho, antes que viesse as dores de parto, nasceria um filho. Então aconteceu, né, que se cumpriu numa jovem chamado de Maria, conhecido como Maria, que estava noivo de José ali naquela cidade, e realmente o anjo veio e disse que ela conceberia um filho, e Maria era virgem, ainda não tinha deitado com José. Então se cumpriu essa profecia que falou o nosso amado Isaías. Vamos ver mais, irmão Nathaniel, ainda tem mais, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35. Amém, diz: então no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre o trono, sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês da gestação para aquela a quem julgava estéril. Eita, que benção, mais uma confirmação aí, e de acordo com a profecia lá de Miqueias, disse que esse rei seria um rei que governaria para todo sempre, e de acordo aqui falou, né, também o nosso amado Lucas a respeito do que ele tinha ouvido e visto através dos seus amigos que pregou a mensagem para ele, como Paulo foi o mensageiro para Lucas, foi o mensageiro de Lucas, levou a mensagem para ele, e ele aqui realmente colocou, passou com certeza a estudar as profecias como conhecedor, e ele aqui anunciou, né, sobre essa virgem. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeiros. A 4ª pergunta: por que Herodes mandou matar as crianças em Belém e ao seu derredor? Eita, mais uma profecia, né, que tinha que se cumprir. Não tem como a gente negar que o Messias não veio, não tem como negar realmente, porque as profecias cabe nessa situação, porque hoje existe a cidade, ainda existe o lugar que Jesus foi crucificado, existe o lugar que ele sempre gostava de ir, existe o túmulo de onde foi sepultado os seus descendentes e ele. Então não tem como dizer que não se cumpriu essas profecias. Louvado seja Deus. Agora nós aguardamos a segunda vinda do Messias. Você está aguardando a segunda vinda do Messias? Se você não está aguardando, que pena, né? Você vai perder essa chance.
Se você está aguardando a Jesus pela primeira vez, que sendo gentil, que pena para você, porque quem está aguardando é os judeus tudo bem, eles tinham que ser fechada a porta para eles para abrir para nós, porque senão nós não tínhamos salvação também. Então, pela Escritura Sagrada, Efésios capítulo 2, versículo 11 e diante, disse que Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, derrubou ali a parede da separação e nos aproximamos de Cristo pela a morte do Senhor Jesus. Então, vamos que vamos, irmão Nathaniel. Vamos. Mateus capítulo 1, versículo 5 em diante, como nós já lemos do 1 ao 5, agora você lê do 6 a 12 e depois 16 a 18. Amém, com certeza. Aleluia. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como passou, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguir o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presente, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra, por outro caminho. Amém. Agora 16 a 18. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seu filho e recusa ser consolada, pois já não existem. Amém. Amém. Agora vamos ver Jeremias 31:15. Vê se essa profecia cabe aqui. Amém, com certeza. Vamos lendo, aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Oh, glória ao Pai Celestial. Amém. Diz o seguinte: assim, pois, declara Yahvé: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seu filho, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. É isso aí, meus queridos. Veja aí, profecias, né, que veio através aí da palavra de Deus, que muito importante, né, a palavra do Senhor, que uma profecia muito importante que deu aí, né, que já tinha sido profetizado, Deus tinha revelado para Jeremias, e isso se cumpriu, né? Raquel chorou muito, porque o seu filho foi tirado do seu seio, por causa da matança que foi ordenada pelo rei Herodes. Herodes, com ciúme, com medo de perder o trono, mandou matar todas as crianças, porque já estava profetizado. E nesse tempo houve um grande clamor e foi preciso Maria fugir, mais o José. Vamos ver para qual lugar eles fugiram, irmão Nathaniel. Tem alguma outra pergunta? Amém, sim. A próxima pergunta: por que José e a família fugiram para o Egito? Vamos lá. Mateus, capítulo 2, 14 e 15. Amém. Então, vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Então, Mateus 2, 14 e 15. Então, vamos aqui lendo. Aleluia. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito.
e esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei meu filho. Agora 19-23. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já são mortos que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonhos por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos ver qual foi o profeta que realmente revelou que Jesus Cristo, que Maria e José fugiria para o Egito. É Oséias 11:1. Amém. De fato, vamos lendo, aprendendo da palavra, tudo está escrito. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Olha aí, né? Quer dizer que eles tinham fugido para o Egito, e do Egito Deus também chamou ele. Se cumpriu, né? Eles fugiram para o Egito, e aqui o profeta disse que Deus chamaria o filho dele do Egito. Aí você, então ele nasceu no Egito? Não, ele tinha fugido para lá por causa da matança, né? Foi avisado para um anjo para se cumprir a profecia, né? Se realmente Jesus não fosse Jesus, o Messias que tivesse nascido, então não tinha base bíblica. E nós temos base bíblica, né, irmão Nathaniel? Graças a Deus. Certeza. Tem mais pergunta, irmão Nathaniel? Tem a sexta e última pergunta. Em que cidade Jesus viveu sua infância e juventude? Eita, que maravilha, né? De que cidade, né? Vamos ver, né, que se cumpre as profecias bíblicas. Mateus 21, versículo 11. Amém. Vamos lendo a palavra do Senhor nosso Deus, vamos aprendendo. Então a palavra realmente é abençoada. Glória ao nosso Deus. Amém, amém, amém. Aleluia. Diz o seguinte: então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Amém. De acordo com a profecia, quando foi chamado do Egito, ele não voltou para sua terra, então pararam nessa cidade e Jesus cresceu nessa cidade. Por isso que ele lá vê o profeta que nasceu que foi realmente conhecido como Galileu, e que morou naquelas regiões, e ele era conhecido de lá porque ele cresceu lá. Se ele nasceu em Belém, mas se criou, né? Cresceu e ficou rapazão até sair o dia de pregar a mensagem do reino de Deus. Então ainda mais, irmão Nathaniel, Mateus 26:71. Amém. E saíram em direção à entrada do pátio. Foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. O Nazareno, era conhecido como Nazareno. Vamos lá, Marcos capítulo 9 e o 24. Amém. Então vamos pegando aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos lendo. Aleluia. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus indo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nossa destruição. Conheça a ti e sei quem tu és, o Santo de Deus. Até os demônios pastor chamar ele de Nazareno. Então tem muitas referências, né? Tem muitas referências, graças a Deus. Vamos ver Lucas 2:39. Amém. É pra já, Lucas, nosso amado Lucas, médico amado, médico destemido, médico implacável. Então, graças a Deus, agora com o versículo 39, preste atenção.
Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Pronto. E realmente era uma cidade, né, que era 50 quilômetros, irmão, que aqui no mapa mostra, né, a história, que ficavam 50 quilômetros de Belém. E ele realmente andava muito, né, eles andaram muito, ficaram bem escondidinhos lá. E realmente foi isso, a história, né, de Jesus Cristo. Mas tem Lucas 4,16. Amém, graças a Deus. Vamos para a palavra do nosso Deus. Aqui o nosso irmão Lucas escreveu muito bem, escreveu magnificamente. Então, graças a Deus, diz aqui o seguinte para você entender. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Amém. Deu para você entender esse estudo maravilhoso, né? Tem todas as características do nascimento de Jesus e as profecias se cumprem, né? Se cumpriu no Senhor Jesus. Espero que você tenha chegado ao entendimento, né? Se você não tenha chegado, escute o programa novamente e com certeza você vai entender os versículos bíblicos, confira na sua Bíblia e tudo vai dar certo. Que Deus abençoe a sua vida, Pai seja convosco, até a próxima programação. Amém, graças a Deus, de fato, então alegro-me sobremaneira, Deus abençoe a todos, Pai seja convosco.